Prezados irmãos do Ideal Espírita, que o Mestre Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Nós estamos muito felizes de participarmos desta Semana Espírita de Divinópolis e de imediato queremos agradecer o convite que nos foi formulado pela Fraternidade Espírita Cristã, na pessoa do seu presidente, nosso irmão Rinaldo. Nós vamos nos esforçar para trazermos para os irmãos algumas informações que sejam pertinentes e válidas para que nós entendamos que o processo educacional, no que diz respeito ao mundo e mais particularmente ao Brasil, esse processo educacional tem que forçosamente, num certo dia que nós não sabemos quando, esperamos que breve, ele tem que passar pelos valores espíritas. Se não acontecer isto, nós verdadeiramente não teremos uma educação integral, e nós vamos repetir muito essa palavra, educação integral, porque esse termo foi cunhado pelo professor Herculano Pires, nas suas obras, e nós nos baseamos muito nas obras do professor Herculano Pires, de sua filha Luísa Pires, para trazermos aqui essas informações, esses comentários sobre o assunto que nos foi entregue para que abordássemos nesta Semana Espírita de Divinópolis. Inicialmente, nós temos algumas palavras a colocar a respeito do processo educacional que nós estamos vivenciando hoje, principalmente onde nós conhecemos, que é o Brasil. O que se assiste, o que se vê no presente instante da vida de sociedade no nosso país é o medo, o receio, o temor dessa violência que impera principalmente nos grandes centros. E o que origina de onde parte essa violência? Parte da deseducação, parte da falta de elementos informativos e formativos que a educação propicia. Se nós tivéssemos uma educação melhor, mais bem conformada, mais bem estruturada, certamente não estaríamos vivendo os problemas que nós estamos vivendo em sociedade. Muito da violência que impera nos grandes centros é função da deseducação, da falta de elementos informativos de grande parte da sociedade. E o que é educação? Nós temos que buscar primeiro o entendimento acerca deste conceito para depois partirmos para outras considerações. Sem falarmos em educação de uma maneira geral, nós não podemos falar de educação espírita e nem podemos falar da visão espírita da educação. Nós temos que ter uma visão mais ampla para depois partirmos para a visão particularizada. Então, o que seria essa educação? Educação, segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Então vejam só, no conceito lato, no conceito amplo do termo, é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano. Mas não há menção, e nem poderíamos esperar que houvesse no dicionário menção à evolução espiritual. Então nós temos aqui uma visão física, intelectual e moral, essa evolução da criatura. Se nós tivéssemos isto no nosso país, devidamente institucionalizado, estruturado, se nós tivéssemos essa visão educacional estabelecida, certamente a violência que nós estamos assistindo, que nós estamos vendo imperar nos grandes centros urbanos, ela não estaria vivenciada. Porque o entendimento, a evolução moral da criatura já lhe daria determinados valores que ela não ultrapassaria para poder subsistir. O que acontece no nosso
no nosso meio social, é que há uma desigualdade muito grande de renda, em que alguns detêm muitas vezes muita riqueza, e outros muito pouca coisa, a não dizer menos. Então, em virtude dessa desigualdade imensa que existe, é que nós estamos assistindo às circunstâncias e à situação que nós estamos vendo no presente momento. Platão já tinha uma visão diferente da educação. Ele dizia, é dar ao corpo e à alma toda a beleza de que são capazes. Na visão filosófica de Platão, seria dotar a criatura da percepção da beleza. Dotar a criatura de toda a beleza de que fosse capaz, fosse capacitado. O que é educação à luz da doutrina espírita? Nós falamos que educação, no conceito espírita do termo, não trata exclusivamente do ser social, não trata exclusivamente do ser biológico, mas a educação também trata do ser espiritual. Então é o crescimento, é a evolução da compreensão das coisas até a nossa capacitação espiritual. Mas vamos ver aqui. A educação à luz da doutrina espírita trata de integrar e acomodar as novas gerações, os jovens, as crianças, na sociedade e na cultura do tempo atual. Trata também de desenvolver as potencialidades e as tendências do ser para o bom ajuste na existência presente, mas com enfoque permanente na sua condição de espírito imortal. O que acontece é que a grande distinção da educação espírita para a educação no sentido amplo do termo, como nós vamos ver, é a compreensão que nós somos seres reencarnados. Então nós não somos seres novos, nascidos para o mundo e para a vida uma só vez. Nós estamos retornando. Nós temos uma bagagem, e essa bagagem espiritual vem conosco no nosso retorno à carne. Esse entendimento, essa compreensão é fundamental para que nós distingamos o que seja educação no sentido amplo de educação no sentido espírita. Porque a visão do mestre, a visão do professor, que vai lecionar para uma criatura e que acredita que aquela criatura é um ser reencarnado, que traz uma bagagem, que traz um escopo, que traz uma gama de informações, de vivências, de vidas pretéritas. Essa condição é fundamental para que nós entendamos o diferencial, e é um diferencial muito grande, entre a educação no sentido amplo e a educação no sentido espírita. Quando nós entendemos que uma criança, diz o professor Herculano Pires, que nós temos uma visão aparencial da criança. Toda criança é linda. Toda criança é bonita, tem seu charme. Toda criança, até uma certa idade, é claro, né? Porque depois de certa idade a criança, né, tem outros charmes, né? Nós estamos falando daquele charme da criança de idade pequena, né? Até coisa assim de 5 anos, digamos até 7 anos. E a doutrina espírita nos informa que a partir dos 7 anos a criança vai revelar os fundamentos de suas vidas anteriores. Nós podemos perceber as tendências das crianças com maior propriedade, vamos dizer assim, a partir de 7 anos. Aí nós percebemos se a criança é mais apegada às coisas, se ela tem uma tendência para determinados aprendizados do que outros aprendizados, porque a sua memória espiritual se faz presente através do perispírito. Então, o perispírito, como nós sabemos, ele é o repóreo de tudo quanto nós já fomos em vidas pregressas, em vidas anteriores. Então nós
vemos o seguinte, que para termos uma educação espírita, é necessário que o mestre, o professor, seja espírita, autêntico e conhecedor dos princípios da doutrina. Sem o conhecimento dos princípios da doutrina, como é que ele vai passar os valores espíritas para as crianças? Não é possível. Então, a primeira atitude, a primeira atividade, a primeira coisa que nós temos a fazer para termos educação espírita é termos mestres espíritas. E aí reside um grande desafio. Porque os mestres espíritas têm que ser mestres na acepção do termo. Tem que ser verdadeiramente professores exemplo. A sua conduta tem que ser absolutamente libada para que ele possa passar os seus valores para as crianças que ele for ensinar. Ou, não vamos dizer apenas crianças, para as pessoas que ele for ensinar, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. Então, nós trouxemos até aqui para mostrar para os irmãos que nesse reformador, o último, saiu aqui um artigo, que nós não tivemos oportunidade de ler com profundidade, mas que diz muito a respeito daquilo que nós estamos falando, educar para educar-se. Educar para educar-se, que era, segundo a informação que nós tivemos, da nossa querida esposa, era aquilo que estava escrito na blusa do Instituto de Educação lá em Belo Horizonte. Educar para educar-se. E a gente tem que realmente se educar para que nós possamos educar os outros. Sem que nós façamos o que nós chamamos comumente de reforma íntima, nós não vamos poder fazer com que os outros se reformem. Nós temos que praticar a nossa reforma íntima, para que os outros também possam seguir os nossos exemplos. Diz Allan Kardec na Codificação Espírita: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Está? Isso é uma frase lapidar que nós temos na codificação da doutrina. Então nós temos que nos esforçar para melhorar a nós mesmos, para isso, usando esse melhoramento que nós temos, nós passemos aos nossos irmãos que estão procurando evoluir. Agora, sempre entendendo que aquelas crianças, que aquela visão aparencial que nós temos das crianças, aquela candura, aquela inocência, aquele proceder, vamos dizer assim, tão carinhoso que as crianças conseguem fazer com que nós percebamos, aquilo ali acaba. Porque nós temos ali um espírito reencarnado. Então nós temos que aproveitar aquele instante, ou aquele momento, aqueles anos em que a criança é ainda criança, em que o perispírito ainda não está devidamente assim, fixado, se é que nós podemos dizer essa expressão, ele não está devidamente ainda levado, vinculado à carne. Nós temos que fazer com que os valores sejam levados a essas crianças, os valores do bem, os valores positivos, os valores morais, para fazermos com que haja uma educação espiritual para aquela criança. Então o que nós percebemos muitas vezes nas nossas crianças? Um sentimento de apego extremamente desenvolvido com relação às suas coisas. Tá? Esse é meu, o meu é uma coisa que a criança tem como um valor extraordinário. O meu, isso é meu. Então, e puxa, e briga, e luta com todas as forças que ela tem, porque ela afirma peremptoriamente que aquilo é dela. Isso nós entendemos como sendo egoísmo. De qualquer forma, mesmo que seja um sentimento inato que nós observamos em todas as crianças, umas mais, outras menos, mas isso é egoísmo. E a criança, mais velha um pouco, ela começa a ter discussões a respeito dos seus familiares. Ah, o meu pai é isso, não, o meu é aquilo, o meu é mais do que o seu, porque o meu é não sei o quê. Ah, não, mas o meu faz isso, mas o meu também faz mais aquilo. Então é aquela discussão de criança que nós, isso se chama orgulho. Então a criança traz consigo
Esses dois valores, esses dois itens espirituais, chamam-se egoísmo e orgulho. E nós vemos na codificação espírita que Kardec nos fala, as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Até por sinal, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que aqueles que não estejam interessados em reencarnar, na próxima vida, e queiram permanecer no plano espiritual, definitivamente, é só combater e eliminar o orgulho e o egoísmo, que não voltarão mais aqui. Não há necessidade. Então, é só isso. É simples e muito fácil de conseguir. Tá? Infelizmente, essa tarefa de combate ao orgulho e ao egoísmo é o que nós chamamos de reforma íntima. Quem consegue combater o seu orgulho e o seu egoísmo, quem consegue suplantar isso, torna-se semelhante ao nosso querido Chico Xavier, por exemplo. Então, é fácil, é só tentar e esforçar-se e nós vamos chegar lá. Agora, o perispírito que nós temos conosco, que trazemos como bagagem reveladora de tudo que nós somos, e que está latente na criança, e que vai explodir, se é que nós podemos dizer assim, e vai surgir, e vai aparecer, com o desenvolvimento, com o desenrolar dos anos, esse perispírito vai acumulando, vai levando a si todos os valores que nós realizamos na nossa vida. Por isso nós temos que inculcar no espiritismo, nós mestres, aqueles que formos educar crianças naquela idade de 1 a 7 anos, nós que fomos levar as informações para elas, temos que inculcar valores que sejam permanentes para essas crianças no desenvolvimento de suas vidas. Nós ingressamos no espiritismo, eu ingressei no espiritismo já numa idade maior, com 30 e tantos anos de idade, não tive nem oportunidade de passar por cidades espíritas. Mas eu tenho alguma coisa a dizer. No desenvolvimento da nossa vida, da minha vida, a partir do momento em que o espiritismo entrou dentro de mim, porque é fácil entrar no espiritismo, o difícil é o espiritismo entrar dentro da pessoa. A partir do momento que o espiritismo entrou dentro de mim, toda a minha vida se desenvolveu dentro de valores espíritas. Por menos que eu quisesse, as minhas decisões, os meus modos de pensar, de agir, de trabalhar e tudo mais, todos eles tinham como referencial a doutrina espírita. Porque esses valores foram os valores que me foram trazidos e que me tocaram não exclusivamente a mente, mas tocaram a mente e o coração também. E a partir de então, esses valores espíritas fizeram com que determinadas ações que eu não sei como que eu encararia anteriormente, fossem tomadas de maneira diferente. Eu não sei, então, o que seria de nós, o que seria de mim, se não fosse a doutrina dos espíritos. E eu acho que muitos aqui poderão também dizer a mesma coisa. Então, trata-se, na educação espírita, trata-se de fazer com que esses valores que eu sinto, que eu senti, no momento de decisões diversas da minha vida, esses valores sejam inculcados, sejam levados à mente e ao coraçãozinho dessas crianças, para que elas possam levar, durante toda a sua vida, esses valores para as suas decisões e para os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Trata-se disso. Isso é educação espírita. Diz aqui, o espiritismo, como síntese do processo de conhecimento, exige um novo método educacional que reflita a compreensão do mundo e do homem. A filosofia espírita tem como objetivos a educação que vai situar o homem no universo. Então, a educação espírita é isso, é levar os valores que são valores extremamente positivos, que nós conhecemos, os princípios básicos das doutrinas que nós sabemos quais são, e que são fundamentos extraordinários para a nossa evolução, é levar esses valores para não apenas as crianças, mas também para os jovens e para os adultos que assim desejam. O que é pedagogia?
Pedagogia, segundo ainda o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, é o conjunto de doutrinas e princípios que visam um programa de ação, o estudo dos ideais da educação, segundo uma determinada concepção de vida e dos meios, processos e técnicas mais eficientes para realizá-los. Nós não podemos nos esquecer que a profissão do professor Hipólito Leon Denis Arribay, o nosso querido Allan Kardec, foi pedagogo. Nós não podemos esquecer isso. Então, a educação, como nós vamos ver aqui mais à frente, a educação está intimamente ligada ao Espiritismo. Porque o professor Allan Kardec, o professor Hipólito Leon Denis Arribay, o Allan Kardec, até os 50 anos de idade, foi pedagogo, discípulo de Pestalozzi, e Pestalozzi nos trouxe uma nova visão a respeito do processo educacional. Até então, vigorava, vigia naqueles tempos, a famosa palmatória. Então, o sangue faz com que a pessoa aprenda, tinha algo desse sentido. Então, a palmatória funcionava e funcionava mesmo, para que as pessoas, mediante esse esforço ou mediante esse castigo, pudessem se empregar ou se dedicar melhor ao aprendizado. O professor Johann Heinrich Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, ele desenvolveu em Verdun uma escola absolutamente nova, onde a liberdade era o fanal de todos os alunos. A liberdade era aplicada a todos os alunos, eles tinham o livre-arbítrio. Vejam que aos 14 anos, já o que seria Allan Kardec, o menino Hipólito, já era monitor de classe, lá na escola do Pestalozzi. Ele levou para Paris, diretamente para Paris, ele que era de Lyon, não foi para Lyon, para sua terra natal, mas ele se direcionou aos 20 anos de idade para Paris, e lá o Instituto Rivail. O Instituto Rivail nos moldes pestalozzianos de ensino, os mesmos moldes que ele aprendeu. Ele aplicou na sua escola, lá em Paris, no Instituto Rivail. O mestre Hipólito Leon Denis Arribay, que até os 50 anos dedicou-se com afinco à sua pedagogia, que foi professor, que conhecia 8 idiomas, o professor Hipólito Leon Denis Arribay escreveu diversos livros dedicados à educação do seu tempo, dedicados aos jovens do seu tempo. Nós temos hoje os chamados vestibulares, existiam os chamados cursos preparatórios para a Sorbonne, e o professor Arribay escreveu livros de aritmética, de álgebra, etc., para preparação aos exames da Sorbonne. Escreveu tantos e tantos livros muito bons, escreveu uma tese sobre a educação na França, e tantas dedicações que ele fez à pedagogia de uma maneira geral, que ele foi honrado na cidade de Arras com um diploma de mérito em virtude da apresentação de uma tese de modificação educacional na França. Este foi o homem que codificou a doutrina dos Espíritos e que não poderia deixar, por consequência, de ter como fundamento para colocar essa doutrina à disposição de tantos e tantos, nós mesmos. Ele não poderia deixar de colocar a função pedagógica, aquilo que ele conhecia, para o que ele foi preparado. Ele que era de uma família de juristas e que se dedicou à pedagogia, ele então, aproveitando-se da pedagogia, nos deu essas luzes que são as obras do Pentateuco Espírita. Então, o que é que busca a educação espírita? O que ela tem como objetivo final? É desenvolver o ser biológico, o ser social, desenvolver o ser moral e desenvolver também o ser espiritual. Então, vai além daquilo que o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, não é só
desenvolver até o ser moral, mas também o ser espiritual. Os valores espirituais para nós são muito significativos e têm uma importância fundamental e que diferencia a educação, de uma maneira geral, da educação espírita. A educação que nós consideramos educação